Primeira coisa, né? Deixa eu mostrar um site que é referência aí, né? Não só para Python, tá? Mas para outras linguagens também, tá ok? Vocês podem utilizar sempre aí, né? Como uma fonte de consulta para várias tecnologias aí, tá? Então aqui ele traz lá HTML, CSS, tá? Mas traz outras também, como JavaScript, jQuery, Angular, né? JSON, traz SQL, PHP, né? Traz Java, né? Traz a parte de Machine Learning, C++, e para nós aqui ele traz o Python, tá ok? Então, estou deixando o link aqui, olha, no chat para vocês, tá? Para vocês aí acessarem. Então, assim, muito das aulas eu vou usar o próprio site, né, como uma referência para nós, tá? Opa, entrei no lugar errado aqui, Python, tá? E aí ele traz, né, muito do que nós já começamos, ele vai trazer aqui, tá? Mas, especificamente, o que eu preciso para agora, né? A parte de estruturas de decisão, né, a parte condicional, tá ok? Então, especialmente if else, tá? E já para adiantar, Python não tem o switch case que o Java tem, tá? Aquela estrutura que vocês aprenderam, né, lá no primeiro período, né, caso selecionem algoritmos, tudo, né, depois que passou para o switch case em Java e não C++, não existe no Python. Então no Python é só o if que nós temos, tá? O if else aí como estamos habituados, né? E o else a gente vai ver que quando eu tenho uma segunda condição lá associado à primeira, a gente tem aí, né, o elif, tá? Como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Mas vamos lá, olha, tá? Então, para trabalhar, né, a parte condicional, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente são os operadores relacionais, tá? Então, é o primeiro ponto aí que nós precisamos ter em mente, tá? Então, os operadores relacionais, né, muito parecido com o Java, tá? Então, o operador de igualdade eu vou usar dois iguais seguidos, né? O operador da diferença eu uso, né, o ponto de exclamação seguido do igual, e aí depois os outros, né, é igual aí ao Java, né? Menor, menor igual, maior e o maior igual, tá? Então esses operadores, né, são necessários, né, principalmente nesse primeiro momento nosso, né, conhecendo da linguagem, porque a gente vai usar estruturas de decisão, né, sempre com aquele intuito, né, primordial, verificar se uma condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele vai executar um caminho, se ela é falsa, ele vai executar um outro caminho. Tá? Então ele traz um exemplo bem simples aqui, ó, atribuindo o número 33 para a variável A e o 200 para a letra B, e aí ele verifica. Tá? E aí justamente aqui que está, né, uma das grandes diferenças, né, em relação a qualquer outra linguagem baseada na linguagem C. Tá? O Python, tá? Ele não vai precisar, primeiro, dos parênteses, que o Java obriga, tá? Contudo, no final da minha condição, eu vou precisar indicar aqui dois pontos, tá? E como que ele vai delimitar o bloco de comando? Justamente por uma indentação que eu vou ter que dar no meu código aqui, tá? Então, esse espaço que a gente dá no código, lá no Java era algo tranquilo. Se eu não desse, eu delimitava lá com chaves e tudo bem. Poderia trabalhar todo o meu código, né, encostado aí à margem. No Python, não. No Python, a indentação é algo essencial. Tá? Essencial. Não tem como eu querer, né, programar no Python se eu não me der bem com indentação. Tá? Então, até o semestre passado, a gente poderia falar assim, olha, indenta o código porque facilita, né, a visualização. Agora não. Agora a indentação vocês vão ver que é obrigatório, tá? Principalmente quando entra numa estrutura de decisão, uma estrutura de repetição, uma função, tá? Tudo o Python delimita bloco de código pela indentação, tá? Então, assusta um pouco para quem não tem esse hábito, mas facilita bastante aí que eu não tenho que ficar abrindo e fechando chaves, tá? Então ele traz um exemplo aqui, olha, de erro, tá? Porque não foi dado a indentação, ele não vai executar isso, tá? Repare que ele ficou encostado aqui na margem, tá? Enquanto o correto vai ser dar um espaço aqui, tá? E aí,
nós vamos ter aí o caso também do ELIF, tá? E isso eu já vou mostrar na prática, tá? Quando eu preciso fazer uma segunda comparação ainda associada à primeira. Então é o famoso else if, tá? Mas aqui ele vem com o nome de ELIF, tá? Então ele vem simplesmente dessa maneira e aí eu tenho os 2 pontos no final, tá? Então aqui era o que eu mais precisava para esse começo, tá? Então tenho também o else e aí agora vamos criar aí, né, os nossos próprios exemplos, tá? Então eu vou deixar aqui, né, em standby o site e vamos voltar então para o PyCharm, tá? Então, a aula 1, ela foi essa parte inicial de variáveis, comandos de entrada e saída, né, e esses 12 exercícios, tá? E aí, eu vou começar, né, dentro desse projeto mesmo, eu não vou criar um novo projeto, só para reforçar, né, então toda aula a gente vai criando, tá, pastas novas, e aí sim, nós vamos aqui para a pasta aula 2, tá? Então, oficialmente começamos a aula 2 com estruturas de decisão, tá, ok? A aula aqui, a numeração da aula, ela não tem a ver exatamente com a numeração da aula no SIGA, tá? O foco aqui é outro, tá? Então, por exemplo, a aula 2 a gente vai ficar hoje e ainda a próxima semana, e depois a gente começa a aula 3. Vai chegar um determinado momento aí que, né, em 2 dias a gente vai ter 2 aulas diferentes. Então, a aula aqui, ela tem um sentido mais com o conteúdo, tá? Então, o nosso conteúdo agora é estruturas de decisão. Tá? Então criei uma pastinha aula 2 e aí eu vou novamente, né, e crio aí o meu arquivo Python. E aí eu vou chamar esse arquivo, né, de exemplo 1, ok? Então vamos criar o exemplo, né, mais simples, né, e bem comum aí, né, principalmente na vida de vocês enquanto alunos da FATEC, tá? Quero fazer o cálculo, né, da média, né, de 2 notas de um aluno, quero saber se ele está aprovado ou se ele está reprovado, ou ainda se ele vai estar aí, né, se ele vai poder prestar o exame. Tá? É um exemplo simples que a gente consegue aí, né, entender, né, o funcionamento da estrutura de decisão. Tá? Então olha lá, vamos começar então pedindo para o nosso usuário digitar a nota, então eu vou ter aqui um float, tá? E aí dentro eu tenho um input. Tá? Então eu vou colocar aqui, digite a primeira nota, ok? Da mesma maneira, eu já vou abusar do Ctrl+C, Ctrl+V, N2, digite a segunda nota, ok? Então dessa maneira eu tenho aí a entrada das 2 notas por parte do usuário, faço o cálculo da média, tá, ok? Então N1 mais N2, tá? O parênteses ele é, né, obrigatório aqui para fazer, né, a precedência dos operadores, então eu preciso primeiro somar, né, para depois dividir. Se eu não usasse o parênteses, ele vai dividir primeiro. Então essa ordem de precedência segue a mesma, tá, do Java aí, ok? E aí, por fim, eu tenho então a média, tá, das notas né, a minha variável média, ok? Até aqui, bem simples, né? Nada fora do que vocês exercitaram aí com esses 12, né, exercícios. Então, só para testar aqui, vamos colocar aí. Então, o aluno chegou lá, tirou um 10, né? Depois ele tirou um 8, média 9, tá? Bom, vamos agora começar com uma estrutura de decisão, tá? Então, para nós, a estrutura de decisão aqui, tá? Qual que vai ser o sentido? Eu quero saber se o meu aluno está aprovado ou reprovado, tá? Como que eu faço? If, tá? Média maior igual a 6, tá, ok? Então, pensando aí a nível de FATEC, tá? Então, repare que eu coloco aqui os 2 pontos, né? E repare que quando eu dou um Enter aqui dentro do próprio ambiente do PyCharm, ele já entende, tá, que o que vai vir na sequência, tá, ele vai ser aí um bloco de comando. Tá? Então, repare que ele já colocou o espaço para mim. Tá? E aí eu vou colocar aqui, então, olha, print, tá? O aluno está aprovado. Simplesmente assim. Ok? Não preciso fazer mais nada. Ah, preciso fechar? Não. Poderia continuar aqui o meu programa normalmente. Então, só para, né, mostrar aqui, né, fim
do programa, tá ok? Então repare que esse espaço aqui, né, ele identifica o bloco de comando associado, tá? Olha lá, vamos executar aqui novamente, tá ok? E aí eu vou colocar aí, olha, o 10 e o 8, tá? Olha lá, o meu aluno está aprovado. Se eu executo isso novamente, tá? E coloco aqui o 8 e o 3, né? Então repare que ele não mostrou nada, tá? Ele pulou a parte lá, né, do verdadeiro. Tá? Então, nesse caso, se eu quero tratar a parte falsa da minha condição, quer dizer, quando essa condição for falsa, eu preciso usar um else, assim como vocês aprenderam lá com o Java. Tá? Mas aí, olha, vamos lá. Quando eu dou um Enter aqui, eu vou colocar o else. Tá? Claro que a ferramenta ela tem essa facilidade. Eu coloquei o 2 pontos, ele já recuou, né, o else para trás. Facilidade da ferramenta, tá ok? Mas se eu tivesse aí, né, por exemplo, no Visual Code, né, ou em outra ferramenta, eu teria que recuar na mão. Tá? E aí eu venho aqui, olha, print, né, o aluno está reprovado. Tá joia? Só para mostrar, olha, né, deverá cursar a disciplina novamente. Ah, ele está fazendo automático também? Ótimo, bom saber. Né? Então, repare que nesse caso, pessoal, eu posso ter aqui várias linhas de código, tá ok? Todas elas precisam estar identadas, tá? Então, nesse caso, olha, eu usei um else, tá? Para separar aqui. Vamos de novo. Eu vou colocar aqui, então, né, o 8 e o 3. Então, repare que a média é 5,5, tá? Meu aluno está reprovado, né, e deverá cursar a disciplina novamente, tá? Então, essa é a ideia. A ideia do if, né, como estrutura de decisão que avalia uma condição e executa, né, um bloco associado à parte verdadeira dessa condição, ou executa um bloco associado à parte falsa dessa condição, é a mesma, a lógica é a mesma que vocês aprenderam lá no primeiro período. Tá? O que muda aqui é a sintaxe, é a forma que eu vou escrever. Tá? Então, é claro, para quem estava acostumado, né, 2 anos e meio com uma linguagem baseada no C, né, que é o Java, né, sofre um pouco aqui. Por isso que a gente para e faz aí exercícios para fixar aí, né, essas diferenças, tá? Tá, mas e aí? Se eu quisesse associar uma segunda condição antes de falar que o meu aluno está reprovado? Então, no caso da FATEC, né, se a nota, né, ela está aí entre o intervalo, né, acima de 2 até o 6, tá? O meu aluno tem direito a fazer exame, tá? Então, neste caso aqui, olha, né, o que eu faço? Eu vou usar um elif, tá? E aí eu coloco a minha nova condição. Então, por exemplo, aqui, média, tá? Maior igual a 2, tá ok? Olha lá, esqueci, né? Aí a ferramenta mostra aí o erro, tá ok? E aí eu venho, olha, print, tá? E vou falar, olha, né, o aluno tem direito ao exame, tá joia? Então, situação da FATEC. Tá? Então, repare o seguinte, né, o elif aqui, né, eu vou usá-lo quando eu tenho a necessidade, né, de utilizar o else if, tá? Quando eu preciso fazer uma nova verificação, uma nova condição, né, ainda associada à primeira. Tá? Então percebam como que ele fica nessa situação. Tá? Então vamos novamente executar. Tá? Então eu vou colocar aqui então o 7, tá? E o 3. Então, olha lá, eu tenho 5, né? Como média aí. E olha lá, o aluno tem direito então ao exame. Tá? E aí, por fim, depois o fim do programa. É um exemplo simples, né? Visto aí, né? Tudo que vocês já viram de estruturas de decisão. Mas qual que é a novidade aqui? A forma como eu escrevo isso, tá? Então a forma de escrever aqui é a grande diferença.
Eu não tenho mais o uso dos parênteses. Tá? Ele está delimitado ali, basicamente, né, pelos dois pontos aqui. É aqui que ele entende, né, que a condição terminou, e aí ele vai testar os valores. Tá joia? Pessoal, tranquilo até aqui?